Não são os grandes erros que quebram a maioria das pessoas. Ninguém acorda de manhã e decide que vai rasgar o dinheiro da própria conta. O que te deixa pobre não é o grande desastre, é a erosão diária. São pequenos hábitos, coisas minúsculas que você repete todo santo dia sem pensar que estão drenando sua conta bancária, matando sua energia e te mantendo no mesmo lugar mês após mês. É igual um vazamento no cano dentro da parede. Você não vê a água saindo, mas a conta chega alta e a estrutura da casa apodrece. Eu sei disso porque eu vivi o inferno financeiro mesmo quando, na teoria, eu deveria estar bem. Houve uma época em que eu já tinha meu próprio negócio, uma escola de música. Passava muito dinheiro pela minha mão e o caixa da empresa sempre girava. Mas, inacreditavelmente, eu estava sempre quebrado. Chegou o ponto humilhante de eu atrasar o aluguel, ter a luz de casa cortada e em alguns momentos não ter nem o que comer. Eu não entendi, o dinheiro entrava mas sumia, até que eu percebi que o inimigo não era o mercado, nem a economia, o inimigo era eu mesmo. Eu tinha um hábito invisível de me sabotar. Parecia que o dinheiro na conta me gerava ansiedade. Eu não ficava tranquilo enquanto não visse o saldo chegar a zero. Se sobrava alguma coisa, eu dava um jeito de gastar em uma compra inútil ou emprestava para alguém que não ia pagar ou simplesmente me sabotava no trabalho para ganhar menos no mês seguinte. E anos depois eu descobri a raiz disso em terapia. Tudo começou com um cofrinho de moedas que eu tinha quando criança. Como minha família era muito humilde, meu pai, sem maldade nenhuma, sempre precisava pedir minhas moedas emprestadas para conseguir trabalhar ou para de repente inteirar alguma conta da casa. E o meu cérebro de criança criou uma regra de sobrevivência. Se eu guardar, alguém vai levar. Se eu gastar agora, o prazer é meu. Eu cresci, virei empresário, mas aquela criança continuava no comando, torrando tudo antes que o pai pedisse. Foi só quando eu identifiquei esse padrão e tampei esses buracos emocionais e práticos que eu parei de ser um saco furado e comecei a construir patrimônio de verdade. Se você eliminar pelo menos 3 desses hábitos que eu vou te mostrar hoje, sua vida financeira muda em 30 dias. Se eliminar os 10, ninguém te segura. Vamos ver quantos desses você está cometendo agora. O primeiro hábito é o mais perigoso de todos, depender de uma única fonte de renda. A maioria das pessoas aprendeu que o certo é ter um emprego seguro, mas a verdade é que ter apenas uma renda te coloca a um passo da pobreza. Se seu chefe acordar com mau humor ou a empresa cortar custos, você perde 100% da sua entrada de dinheiro. O sistema quer que você dependa dele. A liberdade exige que você tenha pilares. Você não tem paz porque é rico, você tem paz porque tem fontes. Hoje, por exemplo, eu recebo dos meus canais do YouTube, AdSense, eu vendo infoprodutos nesses canais e eu vendo produtos físicos como afiliado. Ah, Marcel, mas se o YouTube acabar? Eu tenho minhas listas de leads e e-mails que são basicamente meus clientes, onde eu vendo ofertas diretas sem depender do algoritmo. E se tudo isso der errado, se a internet explodir amanhã, eu tenho habilidades. Eu sei ser estrategista de conteúdo, eu sei editar, sei fazer marketing, e eu já vendi esses serviços como renda extra no passado e venderia de novo hoje se eu precisasse. Você não precisa de 7 empresas, você precisa de diversificação. Quem tem uma não tem nenhuma, quem tem 3 começa a ter liberdade. O segundo hábito é jogar o jogo do status, comprar coisas que você não precisa com um dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você nem gosta. Eu já joguei esse jogo por anos, eu comprava equipamentos de marca, queria o celular do ano, e sabe o que eu descobri? É uma areia movediça financeira. Quando você gasta para ter a aprovação dos outros, você está pagando uma assinatura cara pela opinião alheia. E a ironia é que ninguém liga, as pessoas estão preocupadas com elas mesmas, não com seu tênis. A regra aqui é dura. Se você precisa mostrar que tem dinheiro, provavelmente você não tem dinheiro suficiente. O rico de verdade joga o jogo da liberdade, não da aparência. Antes de passar o cartão, se pergunte: eu compraria isso se ninguém nunca fosse ver que eu tenho? Se a resposta for não, guarde o cartão. Você acabou de economizar dinheiro e dignidade. Hábito número 3: ter finanças bagunçadas por medo de olhar. Isso aqui é mentalidade de escassez pura. Sabe aquela sensação de não querer abrir o aplicativo do banco porque você sabe que vai doer? Isso não é preguiça, é um mecanismo de defesa. A bagunça financeira gera o mesmo estresse que uma casa bagunçada ou até pior, porque ela te deixa cego, você não sabe se pode viajar, não sabe se pode sair do emprego, não sabe se pode investir, você toma todas as decisões no escuro. A organização não serve para te prender, serve para te libertar. Eu tenho até um vídeo completo aqui no canal ensinando passo a passo de como eu organizo minhas finanças, depois dá uma olhada. Mas entenda, você precisa encarar o monstro. No momento que você coloca a luz na bagunça, o monstro diminui e você assume o controle. Isso nos leva ao quarto hábito: acreditar que o
sucesso é um bolo fatiado. Muita gente vive com a mentalidade de que a vida é um jogo de soma zero, ou seja, elas acham que para alguém ganhar dinheiro, outro tem que perder. Que o rico só é rico porque tirou do pobre. Se você pensa assim, você nunca vai ter dinheiro porque o seu cérebro não vai deixar você ser o vilão da história. A verdade é que a riqueza não é transferida, a riqueza é criada. Pensa comigo num exemplo simples, uma batata. Se eu pego terra e planto uma batata, eu não tirei dinheiro de ninguém, eu criei valor onde não existia. Eu criei dinheiro. Aí existe uma outra pessoa dona de um restaurante que não sabe plantar, mas precisa de uma batata para fazer um purê. Ela me paga a batata, eu ganhei e ela ganhou o ingrediente. Ela transforma aquilo num prato delicioso e vende para um cliente. O cliente paga feliz, se alimenta e ganha energia para voltar para o trabalho dele e produzir mais. Percebe que ninguém perdeu? É um ciclo infinito de criação de valor. Eu criei, o restaurante transformou, o cliente consumiu e produziu e todo mundo saiu mais rico do que entrou. Quando você entende isso, você para de sentir inveja de quem tem sucesso. Você entende que o sucesso dele não tira o seu. Pelo contrário, prova que é possível. Troque a inveja por curiosidade. Em vez de pensar por que ele tem e eu não, pergunte como eu consigo fazer também. Isso transforma a energia negativa em combustível. Hábito 5. Pagar taxas de conveniência. Essa é basicamente a taxa da preguiça. É o iFood porque você não quis cozinhar, é o Uber porque você acordou atrasado, é pagar o dobro no mercadinho da esquina porque você não planejou a compra do mês. São gastos invisíveis e você pensa, é só R$ 10 aqui, 15 ali, mas no final do ano isso vira um carro popular. Eu aprendi isso da pior forma possível. Numa época em que eu trabalhava como CLT, eu ganhava meu salário, mas não importava o que eu fizesse, nunca sobrava dinheiro no final do mês. Eu achava até que eu ganhava pouco, mas não era isso. Um dia eu resolvi anotar cada centavo que eu ganhava e eu tomei um susto. Eu descobri que metade do meu salário, 50% do meu esforço de vida, estava indo para restaurantes e lanchonetes perto do trabalho. Eu não estava gastando com luxo, eu estava gastando com a minha preguiça de fazer marmita ou preparar um lanche em casa. Eu estava trabalhando metade do mês só para pagar o almoço da outra metade. A conveniência é um luxo que o pobre compra e que deixa ele mais pobre. O rico planeja para não precisar pagar ágio. Se você quer ter dinheiro, a primeira coisa a fazer é parar de pagar multas para sua própria falta de planejamento. Agora o hábito 6 é polêmico, e aqui eu discordo da maioria dos gurus. O hábito que te deixa pobre é fugir de mercados saturados. Dizem por aí, não faz isso porque tem muita gente fazendo. Não abre canal de finanças porque tá cheio, não vende roupa porque todo mundo vende. Sabe por que tá cheio? Porque tem demanda e tem dinheiro rolando ali. Se você vai para um nicho que ninguém está fazendo, a chance de ninguém querer aquilo é gigante. É melhor ser pequeno num mercado bilionário do que ser rei em um mercado que não existe. Mas Marcel, como eu vou competir com os grandes? Sendo você. Você elimina a concorrência sendo único. Ninguém vê o mundo como você vê, ninguém tem as suas histórias, a sua didática, os seus valores. Entre no mercado saturado, mas não seja mais uma cópia, seja autêntico. A autenticidade basicamente não tem concorrentes. Hábito 7. Achar que já sabe de tudo, ou que não tem nada a aprender. Isso trava muita gente inteligente. O cara acha que porque tem diploma, porque leu 2 livros, não precisa ouvir mais ninguém. Aqui a regra é o filtro. Não é sobre humildade cega, é sobre ser estratégico. Você não deve aceitar conselhos de quem nunca construiu nada. Crítica construtiva de quem nunca construiu é só inveja. Mas, cuidado para não jogar fora suas oportunidades de aprender. Às vezes uma pessoa que não tem o sucesso financeiro que você quer, tem uma habilidade ou técnica específica que você precisa. O mecânico pode não ser milionário, mas ele sabe mais de motor do que você. Um vendedor de loja pode te ensinar muito sobre persuasão. Esteja aberto a aprender a técnica, mas filtre o conselho de vida. Tenha um ouvido seletivo, mas nunca ouvido fechado. Hábito 8. Focar no problema, não na solução. Sabe por que tem tanta gente inteligente que continua quebrada? Porque elas usam a inteligência para construir desculpas perfeitas para não agir. O cérebro humano é programado biologicamente para detectar perigo. E se der errado? E se eu perder dinheiro? E se ninguém assistir? Isso se chama viés de negatividade. O problema é quando você vicia nisso. A pessoa vê uma oportunidade de investimento e diz, não vou investir nisso porque a bolsa pode cair. Vê uma oportunidade de negócio e diz, não vou empreender porque o imposto no Brasil é complicado e a CLT é difícil. Você está certo, o problema existe.
O imposto é alto, a bolsa oscila e parabéns, você identificou o óbvio, mas entenda uma regra universal do dinheiro. O mercado não paga quem aponta problemas, o mercado paga quem resolve problemas. Se algo é difícil, burocrático ou dá medo, isso é uma ótima notícia, significa que existe uma barreira de entrada. Significa que a maioria preguiçosa ou medrosa vai ficar de fora. A dificuldade é a cerca elétrica que protege o lucro de quem tem coragem de resolver. Se fosse fácil, todo mundo faria e não valeria nada. Então toda vez que o seu cérebro disser isso é difícil, força ele imediatamente a completar a frase com então é aqui que está a oportunidade, porque poucos vão ter paciência de aprender a fazer. Vira a chave de reclamão para resolvedor. O reclamão gasta energia, o resolvedor cobra por ela. Hábito 9. Olhar a escada do vizinho enquanto você sobe a sua. As redes sociais transformaram a vida numa vitrine de mentiras. Você vê o palco do outro e compara com o seu bastidor. Você vê o cara viajando para as Maldivas e se sente um fracassado porque está pegando um ônibus. A comparação é o ladrão da alegria. Mas pior que isso, ela é criadora de desejos falsos. Muitas vezes você gasta uma fortuna perseguindo um sonho que nem é seu. Você só quer porque todo mundo parece querer. Você se mata de trabalhar para pagar uma viagem internacional instagramável, quando no fundo da sua alma você queria só ter uma semana em casa de pijama descansando sem fazer nada. Você se endivida para ter o carro do ano ou sonha com uma Lamborghini quando a sua felicidade real seria apenas ter um carro confiável com ar-condicionado que leva você e sua família para viajar com segurança. Você acha que quer uma mansão gigante, mas talvez o seu sonho de verdade seja só um sítio simples onde você pode plantar umas árvores e comer frutas do pé. O hábito que te deixa pobre é financiar a vida que os outros disseram que é ideal. A liberdade custa muito menos do que o status. O único parâmetro de comparação válido é você de ontem. Defina o que é suficiente para você. Se você está feliz no sítio e o vizinho está em uma mansão, os dois venceram. Dane-se o padrão que impõe por aí. O 10º hábito que sela o caixão da sua vida financeira é andar apenas com pessoas iguais a você. Existe uma regra universal. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Se seus amigos só falam de futebol, dívida, reclamação do governo, adivinha o que você vai falar? Isso é ciência. Existe um estudo famoso derivado de Harvard que analisou as redes sociais reais por décadas. Estamos falando de contatos reais de pessoas, não de rede social. Eles descobriram que um comportamento é contagioso. Se um amigo próximo seu fica feliz, suas chances de ficar feliz aumentam em 15 a 25%, mas o inverso é cruel. O pessimismo, a reclamação e a mentalidade de pobreza também se espalham como um vírus. O estudo mostrou que a influência é tão forte que afeta até quem mora num raio de 1,6 km de você. Se você vive numa bolha de pessoas que não crescem, você também não cresce, ponto. Isso não é sobre abandonar seus amigos de infância, é sobre expandir sua mesa. Você precisa estar em ambientes onde você é o mais burro da mesa. Ambientes que te deixam desconfortável. E por que isso é poderoso? Primeiro porque você quebra o impossível. Quando você vê alguém perto de você fazendo dinheiro, investindo e crescendo, o seu cérebro entende que aquilo é real. A régua sobe. Segundo, porque essas pessoas te mostram o caminho. Elas já pisaram onde você quer pisar. Elas te desafiam a parar de dar desculpas. Não fique na bolha do conforto. O conforto é o lugar onde os sonhos morrem. O crescimento acontece no desconforto. Se você quer ser uma águia, pare de ciscar com as galinhas. Esses são os 10 ralos por onde o seu dinheiro e o seu potencial estão escorrendo. Talvez você tenha se identificado com um, talvez com 5. E a boa notícia é, hábitos podem ser trocados. Você não precisa mudar tudo hoje, escolha um. Comece parando de pagar taxa de conveniência ou comece organizando a bagunça financeira. Um passo de cada vez te tira do buraco. Se você quer acelerar os processos e parar de ser refém desses hábitos, eu tenho essa playlist aqui no canal focada em hackear o sistema e blindar sua mente. E dá uma olhada também nos links da descrição. Tem ferramentas que eu uso e que vão te ajudar bastante. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, porque aqui a gente não fala de sorte, a gente fala de liberdade de verdade. Tudo de bom e falou!